Estamos começando mais um episódio do nosso Pod Drink. Antes de eu apresentar minha convidada, eu já vou fazer aquelas perguntinhas pra vocês e te pedir um grande favor. Já é inscrito no canal? Se não for, se inscreve, por favor, dá aquela força pra gente. A gente tem as nossas metas pra bater de inscritos esse mês e eu conto com você. Agora, vou falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje. O que a gente vai falar hoje está muito ligado mais do que você pensa, que é moda. A moda, ela tá em tudo. Até você que não é adepto da moda é refém dela. E a nossa convidada, ela já passou por todas as áreas da moda. Hoje eu tô recebendo Bárbara Elmore. Prazer, obrigada, Bárbara, te receber aqui com a gente hoje. Obrigada. Bárbara, me conta um pouquinho. Como que foi essa trajetória, essa paixão pela moda surgiu na sua vida? Bom, na verdade, uma história artística já vem na minha existência, né? Eu falo que algumas coisas a gente não escolhe, escolhem a gente. E antes de eu me formar em moda, eu me formei em artes cênicas. Eu fiz teatro durante muitos anos, fui para o Rio, me formei e logo em seguida fui fazer moda. Queria uma profissão mais leal, assim, menos desleal à concorrência. Isso naquela época, pelo menos uns 15 anos atrás. E acabei me apaixonando por essa versão que eu chamo que é a arte através da moda, através da nossa vestimenta, da nossa forma de se vestir, mas o quesito artístico já fazia parte assim, de mim, já há muitos anos. Você já tinha essa alma de artista e a moda foi essa forma de expressar Exatamente. ela. E assim, eu tava vendo no seu Instagram, que eu acompanho, tem muitas dicas lá também, tá? De moda, de como você se vestir, de estilo. Você fala muito hoje sobre estilo, mas você começou trabalhando na indústria têxtil. Sim. Na verdade, na indústria, que eu chamo de indústria da moda, né? Eu comecei fazendo a parte de construção, criação de produto, criação de coleções. Eu falo que a gente fica um pouco refém, né, do sistema. Sim. E criando coleções em marcas, porque quando a gente sai da faculdade, quando eu saí da faculdade, o caminho mais real para um estilista, para quando você se forma, é trabalhar numa marca como estilista e construir coleções e fazer produtos. Então eu comecei nessa vertente, saí, abri um negócio, empreendi dentro da parte de construir produtos, revendendo roupa pronta também, sempre na área de produto de moda. E depois de um tempo eu caí de uma forma que eu chamo de um propósito maior, né? A indústria me deu muita base, muita estrutura, muito conhecimento, muito networking, um know-how bem pesado, mas ajudar pessoas e ressignificar a moda, ajudando pessoas e melhorando a vida de pessoas através do que eu acredito era algo assim mais forte em mim. Então, nos últimos 4 anos eu venho construindo um caminho de consultoria, mesmo tendo passado, né, por todo esse processo, né, da indústria, cair no corporativo. Hoje eu estou também no institucional, então por isso que eu falo que eu por experiência e por oportunidade, eu fui sendo abraçada por vários lados, e quando você vê, você vai se transformando e vai escolhendo o caminho. Aí sim você escolhe realmente um caminho que você acredita. A sua direção. A sua direção, a sua visão. E assim, a moda, ela tá em muitas coisas. Não parece, mas a moda também tá ligada a bebidas. Existem muitas campanhas de luxo, de marcas de luxo, que falam sobre bebidas, que estão ligadas. O drink é algo que hoje traz muito glamour. E a gente não vai deixar de ter um drink aqui com a nossa estilista. Ela já me adiantou que ela gosta de gin. Então a gente preparou um drink pra ela aqui. Vou pegar o meu e o dela também tá aqui. Vou pegar pra ela. A gente preparou uma gin tônica com cranberry e umas notinhas mais cítricas pra dar um gostinho que equilibre. O gin, ele veio muito forte de uns 5 anos pra cá no Brasil. Ele já era muito conhecido em outros países, mas ele ganhou muita força com a moda. Porque ficou glamuroso a gin tônica. Sim. Você ia em grandes festas, em grandes momentos. E a moda é isso, né? Ela tá linkada em tudo. Na sua vida, você consegue enxergar a moda em todos os lugares? Eu costumo falar que a moda, na verdade, ela é uma comunicação não verbal, né? Uma comunicação que a gente faz através da nossa forma de se vestir sem precisar falar uma palavra.
E acaba que qualquer pessoa, eu, você, qualquer pessoa que estiver assistindo, a gente existe já na moda. Porque é a proteção do nosso corpo e cada lugar e cada situação, cada ambiente que a gente frequenta, cada cargo que a gente ocupa, cada circunstância e situação que a gente vive, a gente se veste preparado para aquele momento. Então a moda, ela tá ligada a essa comunicação que a gente faz através da nossa imagem 24 horas por dia. Quer a gente queira Ou não. ou não. Não tem como, Exatamente. né? Porque assim, como eu escolhi pra estar vestida aqui hoje é pra transmitir uma mensagem, como você se escolheu, como eu me visto no bar. O bar foi pra mim uma coisa que eu vi que o posicionamento de imagem, ele é muito forte. Sim. Pra você ganhar credibilidade Sim. como profissional, pra você chegar nos lugares e as pessoas te reconhecerem. Isso é muito louco, você entender que como você se veste vai te passar uma imagem que você não precisa, às vezes, abrir a boca. Sim. E, assim, pós-pandemia, não foi boa a pandemia para ninguém, mas o mundo, ele se digitalizou muito mais. E para você, isso foi um start para você entrar nessa parte de trabalhar com essa comunicação através da moda para as pessoas? Foi também, porque o mundo, algumas profissões, uma delas a minha, sempre na área de desenvolvimento, na área de estilo, na área comercial das empresas, é um setor um pouco mais flexível. Uhum. Então acaba que pós-pandemia, em termos de carga horária, em termos de estilo de trabalho, isso se transformou e as nossas rotinas mudaram muito, em termos profissionais. O híbrido, o home office. Então muitas empresas e muitos cargos foram transformados para esse momento. E eu precisei adaptar algumas etapas, alguns trabalhos de uma forma digitalizada, digital. Olha. Porque é preciso, porque valia a pena, porque você economiza tempo, otimiza, né, o seu tempo, o tempo do cliente, sem que você perca uma profundidade, sem que você perca uma consistência nesse trabalho, tá? Sim. Porque ainda há coisas que eu acredito que eu só faça presencial. Mas existem outras coisas que a gente precisa se adaptar ao que o mundo tá trazendo, porque a moda nada mais é que uma consequência, um reflexo de comportamento socioeconômico, cultural, que isso é atravessado e chega através das tendências da forma de se vestir, mas através de um comportamento de consumo. Então, nas bebidas, na forma que a moda chega num pós-pandemia, trazendo roupas mais confortáveis, peças mais versáteis, um investimento em peças, em produtos que você tenha mais versatilidade e use mais e melhor, porque o dinheiro ficou uma coisa mais escassa, a gente passa por algumas crises, a gente vem atravessando algumas crises econômicas e que faz sentido, né? No que eu vou investir o meu dinheiro. Sim, foi muito visado o minimalismo. Isso existe também na forma de se vestir? Você ter maior aproveitamento das peças? Totalmente, totalmente. A gente acaba sendo, né? O Brasil eu falo que a gente obrigatoriamente bebe de uma fonte internacional, das semanas internacionais, e a moda europeia é uma moda mais limpa, mais clean, que trouxe para cá esse minimalismo, e o acesso que pós-pandemia, através do digital, a gente começou a ter de marcas e as marcas também que a gente chama de fast fashion, né, que são as Zaras, as Sheins, as Shopees, trazem pra gente essa moda onde as pessoas querem mais praticidade, mais uma forma mais simplificada de se vestir. E acaba usando menos cores, usando muito preto, muito bege. Aí trouxe esse padrão minimalista. Só que depois de algum tempo a gente está começando a ver que cada um e cada marca tem uma identidade forte dentro, né? Que a gente precisa colocar para fora. A gente não consegue se adequar a um ambiente totalmente externo. Você precisa entender qual é a sua essência dentro disso também. Então, o minimalismo veio, trouxe um caminho que a gente segue um pouco, a gente começa a entender, porque isso está dentro de valores também. O menos é mais. Sim, sim. Mas hoje eu falo que a gente vive em comunidades, em marcas que criam as suas comunidades, e você vai se adequar àquilo que acompanha os seus valores. O cliente vai
para onde tem os mesmos valores que dele. Se é onde está mais colorido, se é onde tem mais texturas e mais misturas de estampas. Isso é de acordo com... Isso de acordo isso é com muito o gosto pessoal, de cada um. de acordo com o gosto, Então, assim, né? eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que E eu seja vou provar meu polêmico drink. para muitas pessoas, que é, existe brega? Porque tem gente que cada um tem um estilo próprio, mas existe brega porque, assim, tem coisas que são de 1950 que hoje volta à moda, tem coisa que não volta mais, mas às vezes o que era bom fica ruim, não é mais usado, fica brega. Existe ou é individual? O que existe é que não existe mais uma criação muito diferente. Não existe mais muito o que criar. Então a moda, ela se recria e a gente recicla. A gente está vivendo um momento que a moda dos anos 90 traz um peso hoje, em 2025. Tem momentos que são a moda dos anos 80. A gente está sempre repaginando algo que já existiu. Então, tudo que vem para trás de 1950, hoje a gente não existe mais. Antigamente era brega. Hoje é chique ser vintage. Você pegar... Vintage, essa palavra que não estava vindo. um colar, algo que era da minha mãe, que era da minha avó, ou que alguém da sua família usou, e você usa de uma forma com elementos modernos, você traz o quê? Uma autenticidade muito grande, porque você precisa ser autêntico para usar algo que era da sua mãe. Sim. E a geração Z hoje é uma geração muito, muito autêntica nesse sentido, onde ela não quer investir que valores, em termos de consumo, ele se faz nesses detalhes. Sim. Então, ao invés de eu comprar uma coisa muito cara, eu uso algo que... Eu pego um blazer que era do meu avô, é super confortável, é estiloso, então tem um outro valor. Um outro valor. Que quando eu, por exemplo, na minha adolescência, era cafona, era brega pegar uma coisa da sua mãe. Hoje é chique. Hoje é assim, é valorizar algo de família de uma forma muito poderosa. Então o vintage está muito em alta. Então essa palavra brega não dá para ser usada mais. Não é algo que eu, por exemplo, não uso. Não é uma coisa que você fala, até porque brega, elegante, aos olhos de quem? Muito Agora, existem elementos que não tem como a gente fugir. Um look monocromático, tecidos nobres, um caimento de uma roupa que você vê que tem um acabamento bacana, uma costura bem feita, uma roupa bem acabada, bem feita, bonita, por si só, um monocromático, por exemplo, é elegante, não tem o que se discutir. Sim. Existem elementos e cortes que são mais clássicos. E tem coisas que são, um jeans, por exemplo, que tem um peso estético, mas ele é mais casual. Então, algumas coisas da moda a gente também não consegue discutir. É corte, é caimento, tem coisas que automaticamente serão elegantes. E assim, de natureza. Hoje a gente tem muita informação de graça, qualquer momento. A própria plataforma que a gente está transmitindo esse vídeo, você chega e um clique você vê sobre tudo. Hoje eu acho que a moda consegue educar as pessoas, mas nem todo mundo consegue usar esse elemento a seu favor. Como que você, como alguém que está nessa parte de trabalhar direto, porque você trabalha hoje direto de frente com essa questão de direcionar para empresas, empresários, essa imagem pessoal como marca, trabalha essas questões? Porque eles podem chegar para você com uma informação pronta do que é mais do mesmo e não vai se adequar a ele. Sim. E como que você dribla isso para dizer, olha, isso que você quer passar não vai ser passado assim? Exato. A gente tem uma influência muito grande, principalmente vivendo no digital, a gente é muito influenciado por tudo que a gente consome, por tudo que a gente vê. E às vezes você começa a transformar a sua imagem e os seus valores em algo que você às vezes nem acredita, mas é porque está todo mundo fazendo, você acaba indo naquela onda. Existem pessoas que chegam, têm uma autovisão de uma marca moderna, criativa, e ela é totalmente clássica, elegante e tradicional. Então, a expectativa às vezes não corresponde àquela realidade. E hoje eu vejo que marcas têm buscado isso, porque antes de você falar uma palavra, antes de você apresentar um conceito de trabalho, antes de você trazer o seu currículo, hoje a gente tem um perfil de digital que esse posicionamento, você vende antes do seu produto.
Isso tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo, porque existem pessoas com muito conhecimento que não sabem passar através da imagem, das cores, e de que forma que ela conecta todos os elementos, o estilo da marca, os seus arquétipos, tudo que envolve o seu posicionamento, o seu tom de voz, a forma como ela comunica. Antes dela apresentar um produto, às vezes ela não consegue passar. E eu falo que a nossa rede digital, ela é um portfólio. Sim. Por mais que você não precise pensar hoje 100%, que a gente já passou dessa fase de engajamento, mas quando uma pessoa entra no seu perfil, ela precisa comprar aquela ideia. Ela precisa entender que aquele posicionamento, aquela autenticidade, aquele conhecimento e aquela autoridade é compatível com o que eu quero vender para o mercado. Senão você não vende. Isso é muito Senão você não legal. passa o que você realmente precisa. Então não é simplesmente pegar uma cor de logo e colocar num post. Como usar aquela cor, de que forma usar aquele elemento e como que você transita nesses estilos, nesses arquétipos que representam a gente enquanto marca, tanto pessoal quanto profissional, as cores, da forma que a gente coloca esses elementos, a forma como a gente coloca os elementos é muito mais importante do que os elementos em si. Isso é uma aula para quem quer empreender, porque empreender virou moda. As pessoas acham bonito falar, eu sou empreendedor. Nossa. Só que tem toda uma bagagem que está muito além do só fazer o produto. E às vezes eu falo que, assim, fazer o drink, eu já ouvi de pessoas assim, mas fazer drink é fácil. Realmente, fazer drink não é difícil. Se você tiver uma boa base, tiver uma boa receita, é fácil de fazer. Mas o drink no seu casamento não é só a bebida. Porque não adianta nada eu fazer um bom drink num copo de plástico. Ah, não, mas tá. E aí eu boto uma bancada, um copo de vidro, verdade. mas eu tô com uma blusa do Barney. Eu não vendo. Eu adoro vinho, né? E eu vejo, quando eu vou num lugar, existem as taças de água, as taças do vinho branco, as taças do vinho tinto. Não faz diferença? Claro que faz diferença. Claro que faz diferença. Faz diferença para quem está recebendo ali aquele produto, que está consumindo, vivendo aquela experiência. E se você acredita, você passa isso de uma forma diferente. Então eu falo, saber usar esses elementos, gente, claro que faz diferença. Eu, enquanto cliente, acho que faz a diferença. E o seu posicionamento nas redes, eu vejo que ele é muito forte dentro da sua proposta, que é a moda com consciência e para mudar a vida das pessoas. Me fala um pouquinho de como que você criou essa ideia desse posicionamento e do que é para você mudar as vidas das pessoas com a moda, com a apresentação pessoal de cada marca. Primeiro, eu passei uma fase que eu precisei reencontrar e ressignificar a moda. Eu vivia num automático, num sistema, e que aquilo não estava fazendo sentido para mim. E aí tudo que eu pudesse apresentar para um cliente no início da consultoria, eu achava aquilo banal. Eu não conseguia nem eu conseguia acreditar naquela proposta. E quando eu comecei a ver que o que era óbvio para mim, porque eu estou dentro desse mercado, porque isso já está tão fluido pelo tempo que você está ali dentro, quando você começa a entender que o olho da outra pessoa, que é o óbvio, precisa ser dito, e que quando você coloca isso para um cliente e aquilo que é óbvio para você, para ele, é a cereja do bolo, você começa a entender. E eu falo assim, você pode estudar, você pode ler, você pode fazer curso, você pode fazer pós, mas as experiências com os clientes, as experiências que a gente vive no trabalho é que te dá os retornos das dores e te dá o retorno do que o cliente realmente sente a necessidade. Então a moda para mim por si, em termos de tendência, em termos de consumo, eu estudo o comportamento de consumo para entender o que aquele cliente quer, mas a moda por si só, no sentido de tendências e de consumo, ela começou a ir muito além e eu fui acabando sendo jogada para essa questão da imagem e da marca, porque como eu trabalho com marcas, eu venho da indústria e das marcas,
e começou a fazer mais sentido para mim. Que marca você quer deixar no mundo? Qual é a marca você deixa no mundo? Nossa, incrível essa pergunta. E aí o branding veio para mim, o posicionamento veio para mim em que, mas você faz social media? Porque hoje tem uma confusão de profissões, Sim, né? Você sim. social media, eu falo, na verdade o marketing, ele te expõe, né? O marketing é para você ser visto, o branding e o posicionamento é como você quer ser lembrado. Nossa. De que forma você quer ser lembrado. Que incrível. O seu posicionamento é isso, de que forma, o que você, com seus drinks, de que forma que você marca aquele casamento, como que eu vou lembrar e para indicar o Caio naquele casamento, nos drinks que ele fez, o que você deixa e não o que você leva. Muito então incrível. Isso esse é o conceito real do branding, do posicionamento. E assim, essa pergunta, você que está em casa, que vai estar assistindo, se faça essa pergunta, Sim. Você que quer empreender, você que não é só 1 mais 1 é 2, quando você não tiver, o que as pessoas vão dizer de você? Exatamente. Isso é muito legal. E às vezes a gente faz isso sem perceber. Quando você escuta um feedback, eu lembrei de você porque você estava sempre sorrindo na festa. Exatamente. Porque o drink estava com a flor em cima e com a espuma, pela taça que você usou. Inconscientemente, você acaba fazendo isso sem ter essa noção. Por isso, exatamente. Por isso que a gente traz as cores, o estilo, que tipo de caimento que demanda, né, naquele posicionamento de roupa, que tipo de perfil e personalidade você transfere. Principalmente falando de digital, né, que você Sim. faz uma coisa... Hoje, você faz um super trabalho, mas você ainda tem que provar no digital que ele é bom. Então, é muito desafiador. E você falou algo muito bacana sobre mídias, que o digital te faz aparecer. Mas se você não tiver a bagagem para usar disso, não tiver um posicionamento, não adianta. Você não tem nem... você pode saber se vender, mas o saber se vender é o marketing. Mas o saber entregar é o conhecimento, é a sabedoria. Por exemplo, hoje a gente vive um mundo... Você estava falando antes da gente começar a gravar que as marcas mudaram muito porque teve um novo mercado que surgiu, que foi tirando as coleções, que foi tirando de campo essas grandes coleções. E como que você se adaptou a isso? Tá? Que hoje você passa por esses mercados, mas não é seu único mercado. Mas como que você enxergou o mercado e foi transicionando nisso tudo? Primeiro porque eu estudo comportamento de consumo, estudo os novos valores desse consumidor, das gerações, e a gente está vivendo uma transição que é para esse que a gente chama de digital, que ainda é o físico com o digital, mas o físico ainda não morreu e não vai, porque o excesso do digital começou a fazer com que a gente quisesse resgatar mais os eventos presenciais, os momentos. E as lojas, o mercado de moda global começou a ter esse formato através das fast fashion, que são as Zaras, as Sheins, as Shopees, e a gente trouxe isso, né, para Renner, para Riachuelo. Acaba que esses mercados, que eram coleções que lançavam 2 vezes por ano, o mercado de atacado começou a ser muito veloz e começou a antecipar essas peças, esses produtos. Então, quando as marcas iam lançar, já tinha ficado batido. Por isso que foram criando as coleções cápsulas, o mercado foi se agilizando muito para poder sair na frente. E se eu ficar esperando para lançar uma coleção, o que vai acontecer? Eu não vou vender porque já está em outro processo. E você vai estudando e entendendo essa velocidade, e aí veio o potencial de influencer, das blogueiras, que você começou a entender. Eu comecei a entender que você não precisava estudar moda, você não precisava ter uma pós, não precisava entender de produto, de nada, para estar dentro de um mercado trabalhando. Eu falei, opa, eu vou por outro caminho. Eu vou para um caminho que não está tão inflado. E aí foi quando eu comecei a entender. E acaba que tudo é para ser da forma que tem que ser também, porque era um caminho que era para ser o meu, que era para ser a minha vontade, a minha credibilidade, Sim. Né, de tudo que
que eu venho... E a sua crença, você minha acredita crença, de tudo que eu nisso, acredito, dessa forma, exatamente. De um trabalho que eu chamo mais personalizado, porque cada cliente é um cliente, cada marca é uma marca, cada essência é uma essência, cada um tem a sua própria autenticidade, você precisa entregar o trabalho de uma forma muito autêntica. E a gente não tá falando de roupa, a gente Não, tá falando de ser humano, exatamente. né? E assim, a gente tá em uma região que são cidades mais pro interior. Ainda tem muita barreira para ser quebrada no interior, com relação à moda. Eu vejo isso ainda com o bar, com as questões do open bar, a gente foi modificando muita coisa, mas ainda tem muita barreira a ser quebrada. Você acha que na sua área tem muita barreira ainda a ser quebrada para as pessoas se conscientizarem? Total, total, tem muita. É um processo muito longo, creio eu ainda, porque tudo é uma questão de acesso. O digital trouxe um acesso maior às coisas. Mas há uns anos atrás, uma cidade como a nossa região no interior, as pessoas tinham vergonha de falar que compravam na Renner. Tinham vergonha de falar que compravam na Riachuelo. Hoje a Renner e a Riachuelo ditam moda. Sim. Elas estão à frente, elas fazem pesquisa em Tóquio. E aí você fala, cara, o mundo mudou. E aí o interior, ele tem uma lentidão maior. A gente acompanha de uma forma diferente. E a gente não vai trazer um estilo de vida como, por exemplo, o Rio de Janeiro, que tem uma praia, o Nordeste, que tem praia, que você sai da praia, do calçadão, vai almoçar. Hoje a gente tem esses valores renovados. Mas é muito mais difícil você ver Havaianas no shopping, numa cidade do interior, como você vê com maior facilidade numa cidade como o Rio, por exemplo. Então, eu acho que tudo tem a ver com o local que a gente vive também. Mas o interior ainda tem uma questão de acesso. De acesso. E Por mais que tenha muito, ainda... E a cidade grande tem muitos estilos de restaurante, tem muitos estilos de festas, tem muitos estilos de programas a serem feitos, e cada estilo demanda uma forma, uma vestimenta. Então você acaba que se mistura e vira tudo uma democracia muito maior. No interior ainda tem a roupa que choca. Dependendo de como você sai na rua, exatamente, você tá chocando aquela pessoa. Exato. Então é cultural, é mental e é um processo. É um processo. E você estava falando antes da gente começar a gravar sobre, além das tendências, as questões do interior, mas também de adequação. Que a moda, o seu trabalho com essa parte de você trazer essa visão para empreendedores é a questão de você adequar. E das pessoas saberem se adequar em cada local. E eu até estava dando um exemplo, gente, que hoje eu vim assim, porque a nossa proposta, a gente tem cenários diferentes. Tem o balcão do bar, tem aqui, tem cenário de podcast. Então, para cada um, tem uma vertente do mesmo profissional. Então, aqui a gente está num papo mais confortável, mais descontraído, tem os nossos drinks, mas não deixa de ser o pod drink. E às vezes a roupa passa a informação de tipo, mudou o cenário, muda a proposta, muda o ritmo do convidado, não é um ritmo de bar. E essa adequação, como que você trabalha para você e para as pessoas, que primeiro a gente faz na gente e para os outros, né? Essa questão de se adequar com o ambiente, com o local, tudo. A gente estava falando no início sobre a questão de estilos. Sim. E falando sobre versões. Nós temos várias versões, principalmente a mulher. Com a quantidade de demanda e de funções que a gente tem tem várias versões de nós mesmos. E você ainda me perguntou, de que forma que você escolhe o seu estilo? Sim, como que você se veste, Se for para a parte profissional, é adequação. Adequação nada mais é do que você estar ajustado fisicamente com as suas roupas para o ambiente que você quer ir. Tanto que você não coloca um terno na praia e nem um biquíni no casamento. Então, quando a gente coloca esses dois extremos, o óbvio precisa ser dito. Eu falo muito isso nessa palestra que eu falo sobre o poder da imagem, de que forma que a gente comunica cada ambiente que a gente vai. Então, a adequação, você precisa estar adequado para os ambientes que você está. E isso falando de profissional, hoje, principalmente, a gente conversando pós-pandemia, os trabalhos que estão híbridos, os trabalhos que estão de home, e as pessoas que fazem, às vezes, vários cargos ou vários trabalhos, né? Trabalha para 2 empresas, trabalha para 3, autônomos. Você precisa entender que existe
um momento para você ter a sua identidade 100% e um momento que você precisa comunicar o que você precisa, porque você representa uma empresa, porque você representa um cargo e faz um negócio com um cliente para aquela empresa. Então, a gente entender quem a gente é, mas para onde a gente vai e o que a gente vai fazer, a nossa roupa precisa comunicar em todos os lugares dessa forma. Essa é a adequação. Isso é... Quando você falou, o óbvio precisa ser dito, e todas essas suas dicas, parece que vai caindo fichinhas em cima de fichinha, de como que às vezes a gente não tá atento a isso. E assim, é um ponto de vista meu e é uma pergunta que eu vou te falar. Do que eu vejo. Hoje a gente vive uma geração que tudo é polêmica. Tudo vira polêmica. Você dizer pra pessoa que de tal lugar determina tal vestimenta... Exatamente. É motivo da pessoa... Mas todo mundo pode. Sim, gente, todo mundo pode se vestir da forma como quiser, aonde quiser. Mas, tudo posso, mas nem tudo me cabe. Essa é uma das frases que eu falo e existe esse preconceito ainda. Porque as pessoas me taxam em alguns momentos, tipo, que mundo que eu tô vivendo. Por isso que eu falo o seguinte, não tome pra você o que não é seu. Se você segue e vê perfis que te inspiram, continue seguindo e vá aonde tem os seus valores. Assim como eu faço. Eu vou e procuro consumir, e consumo, que eu quero dizer, não é só de roupa, é consumir valores do que eu realmente acredito. Então, se isso não é pra você dentro da sua realidade, ok. Dentro da minha realidade, eu vim da indústria, onde em chão de fábrica mesmo, tem uniforme, na parte externa da indústria é botinha, porque não pode usar sapato aberto, porque tem uma lei. Aquilo é código. É segurança. E cada empresa tem o que a gente chama de dress code, que é o código de vestimenta, quer a gente goste ou não. Então a gente está vivendo um momento de uma geração que acha que tudo pode, como você falou, mas nem tudo convém. Porque há lugares que, dependendo da forma que você se apresentar, só que você vai se prejudicar. Sim. E não tem jeito, não tem o que você faça. É a percepção da sua imagem, através da sua roupa. Não sou eu que estou falando. É algo que é nítido, é claro. É o que acontece, é como gira o mundo. A roupa, como você se veste nos lugares, diz muito. E às vezes te põe em situações que você não quer estar, pelo simples fato de como você está. Eu sou instrutor de defesa pessoal. E às vezes a gente, conversando, se reúne, a galera que dá aula. Teve um estudo nos Estados Unidos que a forma como a pessoa se veste, como ela se comporta na rua, aumenta a chance dela ser assaltada. E eu não tô falando, tipo, o shortinho curto da mulher. Não é isso que eu tô falando. É de você ser assaltado. A gente tem uma interpretação, às vezes, errada, né? Eu disse, você tá falando que a mulher... Não, não é isso. De você ser assaltado, de você ser sequestrado. Por exemplo, uma mulher que está numa rua vazia, deserta, a forma como ela anda, como ela se posiciona perante as pessoas que estão em volta, a roupa que ela está vestindo, se é uma roupa de uma pessoa mais tímida, por exemplo, um casaco, um capuz, e ela anda de cabeça baixa, a chance dela ser assaltada é 50% maior do que se ela estiver bem posicionada, com a roupa que você está vestida. Então isso tudo vai influenciar e é posicionamento também. Sim, porque é comportamento. A moda é comportamental. A nossa comunicação é 55% a nossa imagem, 38% o nosso tom de voz e 7% que a gente chama de valor percebido. Até você mostrar quem você é, com o que você tem de currículo, você já entrou... O não já estava ali. O não já estava ali, se você não se antenar. Então a gente tem 7 segundos para uma pessoa perceber e fazer um conceito da sua imagem. E se a gente estiver falando de profissional, se a gente estiver falando de mercado de trabalho, isso é muito importante. Senão ninguém ficava nervoso e ficava se perguntando que roupa que vai numa entrevista de emprego. Sim. Se isso não fosse importante. Sim. Verdade. E eu acho uma coisa que eu vi, eu adoro ver, tipo, antes de eu entrevistar, eu começo a consumir muito do que a pessoa tem para oferecer, de falar, eu vou olhando no Instagram, eu vou pesquisando. E eu vi uma coisa muito interessante sobre como a percepção de valor está ligada à roupa, mas não só isso, você falou da questão do profissional, de você escolher a roupa para ir nos locais, isso linkado a casamento. Cada noiva passa uma mensagem com a roupa que ela veste.
Por isso que é tão importante, porque às vezes você vê uma noiva que ela tem um estilo totalmente clássico, mas ela quer um vestido sereia, não que ela não possa. Mas às vezes a roupa não tá linkando a persona. E é muito pessoal, ainda mais no casamento. E aí entra aquilo. Nem toda roupa todo mundo sustenta. Tipo, vai ficar lindo naquela pessoa, aquela roupa, e você não vai ficar legal. Com certeza. E como diz isso pros outros, sabe? Eu fico pensando, como que você vai chegar com aquela todo jeitinho pra falar, olha, muito lindo, mas não pra você. Eu costumo falar, Caio, que a gente não impõe, né? Uhum. Mas existe um trabalho que a gente faz porque a gente lida com pessoas, né? Eu falo que quem não entende de pessoas não entende de negócios, porque a gente lida com pessoas. Então você, de alguma forma, você traça um caminho para ela entender qual é esse conceito do próprio DNA dela, da própria autenticidade. Ela mesma consegue enxergar. Mas a gente conduz, a gente faz um caminho que a gente conduz até ela entender quais são os pontos que vão favorecer ela. E através de um processo de construção que você chega naquele ponto. Tanto que quando você pede referência para qualquer trabalho que você faça, fala, me dá uma referência de alguma coisa que você goste. Como que você queria, mais que você gostaria, como você se imagina se vestindo, que tipo de mulher? E quando ela começa a mandar as imagens, você já começa a fazer a leitura. Eu já entendo quais são os elementos que vão linkar para entender qual é essa imagem que ela quer passar. Nossa, então não é tão complicado, porque você já faz ali a condução. Você falou uma coisa que eu tenho muita curiosidade. Eu falo que todo podcast eu aprendo muito com os convidados e eu faço perguntas que eu tenho muita curiosidade também. Sobre arquétipo. Tá que agora viralizou em outras redes o arquétipo e as pessoas falam que tá ligado à beleza, não tá ligado. O que é o arquétipo e como ele influencia no seu trabalho? O arquétipo, da mesma forma que os estilos, a gente não tem um somente, né? Que a gente fala que o estilo você tem um dominante, 2 ou 3 secundários que você transita. O arquétipo, da mesma forma. É a forma que você constrói um posicionamento na sua imagem através de elementos arquetípicos que são ligados e eu faço um link aos estilos de se vestir, de acordo com cada arquétipo, com o caimento da roupa. E, na verdade, ele traz, que eu falo que é uma versão de dentro para fora da sua imagem, porque ele traz uma versão da personalidade, inclusive do estilo de trabalho que a pessoa faz. Ela praticamente não sabe, mas o posicionamento dos arquétipos, através de um teste, você começa a conduzir para depois eu cair para a roupa. Então não é algo assim que não é tão simples eu te explicar. É porque eu vejo muito, o arquétipo tipo Afrodite. Tipo não sei o quê. Você fica meio perdido, tá, mas o que isso quer dizer, sabe? É só quando você faz o processo que você entende quais são os elementos de um arquétipo de herói, quais são os elementos do arquétipo de um mago, os arquétipos de um governante, quais são os elementos que você linka na personalidade e, consequentemente, quais são os estilos que você faz esse link como um todo, para você traçar um posicionamento. A gente tem um podcast só de arquétipo. Tá, em certeza. Vamos gravar o próximo só sobre arquétipo. As cores, então é profundo. E coloração pessoal? Porque isso também tá linkado, né? Tá, porque aí é um trabalho que eu falo que é personalizado, autêntico, porque a coloração pessoal não é simplesmente... Eu não trabalho a coloração pessoal, qual é a sua cartela, as cores que você pode ou não pode usar, o que fica bom ou não em você. Como eu falo de marca pessoal e profissional e posicionamento também digital, usar a coloração pessoal, quais as cores, e aí você precisa linkar em todos esses elementos, dos estilos, quais são os arquétipos que te movimentam, e como que você usa as cores da sua coloração a seu favor, englobando. Claro que você usa a coloração para melhorar a sua autoestima. A coloração pessoal é algo que vem de uma forma muito potente para deixar a gente mais bonita, porque é muito interessante. E muda mesmo a nossa visão do entendimento das cores. E eu trabalho a coloração dentro das marcas de uma forma... Dentro das marcas, para achar a sua logo, a sua paleta, de como se comunicar. Exatamente, não é modinha, né? A coloração, ela tem ali as suas explicações e o porquê
que na sua beleza aquilo se manifesta da melhor forma. O que tem em você que linka com a sua, E com a sua assim, cartela. o mercado da moda, de tudo que você falou, parece ser um mercado que se linka 100% com o público feminino. Mas tem um espaço para o público masculino? Muito. Hoje em dia você acha que tem mais busca do público masculino também por essas questões de marca pessoal, desenvolvimento da sua marca, de como você vai se apresentar? Eu acho que esse campo abriu mais. Antes a moda era uma coisa feminina, muito mulher, muito tendência. Hoje a gente vê, principalmente porque a gente vê uma moda de mulher com cortes mais retos, mais tecidos mais robustos, e a gente fala muito de alfaiataria, que é do masculino. Então essa questão dos valores hoje, né? A mulher usando a roupa do homem, Sim, a mulher sim. que pega o casaco do namorado. Então esse novo comportamento, e principalmente as novas gerações estão trazendo isso, e os homens eu acho que se preocupam mais com a questão da Com a beleza, estética, tudo. porque antes tinha uma questão muito de ter um sentido pejorativo. Pejorativo. Gosta de homem É que coisa de gosta de molezinha, moda, coisa gosta- de molezinha. Então hoje não tem mais isso, né? É uma outra visão de mundo. E assim, você foi noiva. Como que foi pra você lidar com tudo, com todo o seu conhecimento nesse momento como noiva? Foi interessante. Foi? Foi, porque eu casei aos 39 e eu já estava numa fase assim madura e que eu falo, eu falo, casem, porque faz diferença. Ah, porque já mora junto. Não, faz diferença. Casa. Eu acho casamento uma coisa maravilhosa, porque eu acho que a gente lida com sonho, a gente não pode perder sonhos. Sim. Mas, por exemplo, eu não desenhei meu próprio vestido. Eu Não? não quis. Não quis desenhar, mandar fazer uma roupa, ter um gasto 3, 4 vezes maior para você ver o novo pensamento, né, do consumo. Eu não quis isso naquele momento, porque eu ia ficar, minha irmã, minha cunhada, todo mundo tá com um vestido 10 anos parado num armário. E eu aluguei um que era a minha cara, que tinha totalmente, Olha. que era tudo a ver comigo, nem foi o primeiro aluguel. E, assim, até me surpreendeu um pouco, porque o momento do casamento, reunir aquelas pessoas naquele momento para mim, o estilo de casamento fim de tarde, que era do jeito que eu queria, num estilo mais bucólico, mais campo, já estava tão especial que a roupa para mim não era a parte principal de tudo, e né? por incrível que pareça. Que incrível. É. E assim, não parece, gente, mas o casamento, ele tá linkado a tantas áreas. Tudo que a Bárbara falou aqui tá muito linkado ao que a gente vive para quem trabalha dentro Com dessa área. Porque você precisa se posicionar. Mais do que só fazer um bom trabalho, mais do que só fazer uma boa entrega. Eu preciso que as noivas consigam olhar minhas redes sociais, o meu trabalho, como eu me posiciono, como eu tô falando aqui, como eu tô entrevistando, como uma pessoa que elas acreditam que Confie. podem dividir o sonho delas. Exatamente. Porque é algo muito especial. Eu falo que se as pessoas que querem entrar, trabalhar com evento, soubessem a importância e quão sensível é trabalhar com isso, não entraria assim só para ganhar um troco do final de semana. Porque é algo que você não esquece, tanto pro bom quanto pro ruim. Porque você só tem uma chance. Você só tem uma chance. Só tem uma chance. Não O tem como falar fotógrafo casa só de tem novo. uma chance de pegar aquele momento. O drink só tem uma chance ali, só é aquele dia, aquele momento para aquilo ser bom. Então, o casamento, você lida com algo que é muito específico, porque é único, é um dia. E é um dia essencial, importante, o mais importante da vida de uma pessoa na fase adulta, eu acho, né? Um momento que, antes de você ter um filho, é um momento ali importante, um dos dias mais importantes da vida. Eu acho que é a oportunidade que você tem depois de muitos anos, porque são até os seus 18 anos, você vive a primeira experiência várias vezes. Primeiro tombo, primeira desilusão amorosa, primeiro emprego, primeiro perca de trabalho. Depois dos 18, 20 anos ali, você fica meio que sem uma nova experiência. O casar pro adulto é viver uma experiência nova. O filho. Então são momentos muito específicos que as pessoas não vão esquecer. E
Existe na moda alguma área que seja específica para o mercado de eventos? Essa produção de roupas para evento? Sim, assim, as pessoas que trabalham, por exemplo, com figurino, elas trabalham com a moda voltada para os espetáculos. Uhum. Seja um espetáculo de teatro, seja uma apresentação diferenciada, seja um momento de apresentação, por exemplo, da Páscoa, algo que seja específico. Sim. E existem produtores de moda que trabalham com produções para eventos específicos. A gente fala, por exemplo, o baile da Vogue. Eu tenho amigos que são produtores de moda que produzem e fazem o estilo e o styling de um artista, por exemplo, que vai para um baile com o tema da Vogue daquele ano. Então, Caramba. nesse sentido, sim. É muito amplo. É muito amplo. E assim, eu vou contar aqui uma experiência que eu tive, que com certeza veio de alguma grande grife que criou uma tendência de cor com a roupa, que foi quando eu fui padrinho de casamento. Meus amigos até hoje, Dani e Luan, beijo pra eles. E a Dani escolheu o raio do Tiffany. E eu acho que foi a moda do Tiffany. Isso tem uns... Eles vão me xingar porque eu não lembro a idade, o tempo certo disso, mas mais de 6 anos tem, que eles já são casados. E foi o boom do Tiffany. A gente não achava o Tiffany. E Tiffany tem várias variações, eu não sabia. Tem o verde Tiffany, tem o azul Tiffany. Na verdade, tem um. É só um. E a moda que deu uma espalhada. Espalhou o restante. Aí ela deu uma paleta. E cadê pra achar? Você não achava a cor que batia com o que ela queria. Era um negócio que eu falei, gente, pela primeira vez eu falei assim, bendita pessoa que lançou isso daqui. E sobre o que a gente quer ser lembrado, o Tiffany é o azul da marca Tiffany Co., que é aquele azul Tiffany, que por causa da marca virou azul Tiffany. O posicionamento aí ditando uma cor pro mundo inteiro. Exatamente, é por causa da marca Tiffany Co., da joalheria. E eles lançam isso de uma forma que virou global, azul Tiffany, todo mundo sabe que é por causa da marca. Olha só. E isso é muito legal. E o seu trabalho, ele é todo voltado, você falou do brand, do posicionamento, que não é só... Isso que eu achei muito legal quando eu fui vendo. Não é só falar com a pessoa, veste isso pra falar isso. É tudo que tá por trás. É. E hoje você atende uma média de quantas marcas? Depende. Ou te demanda muito e você escolhe? Não, depende, porque não é um trabalho que você fica a longo prazo. Uhum. Eu faço mentorias, eu faço processos. Então, às vezes, um cliente é 1 mês, às vezes são 2 meses. Então, depende. Você pega e faz um processo para aquele cliente. E, às vezes, ele precisa fazer 2. E, às vezes, você engloba 2 processos em um, se ele estiver disposto, porque você também não faz nada sozinho, né? Você precisa do outro lado te dar esse feedback. Então, eu faço por processos. São consultorias e, às vezes, tem cliente, por exemplo, que quer uma palestra, que é só um treinamento para falar sobre a importância da imagem no ambiente de trabalho. Então, depende. De acordo com a necessidade. Imagem no ambiente de trabalho é um negócio que pega também, que foi quebrando durante muito tempo. Por exemplo, bancário. Bancário hoje tinha aquela imagem do terno e gravata, alfaiataria. Não necessariamente eles precisam se vestir assim, mas não existe uma norma que você tenha que se vestir assim, mas eu acho que ficou o senso comum de como se veste. É porque o corporativo, ele criou um padrão de terno, gravata, de blazer, de terninho feminino, de saia reta, de saia lápis, de corte reto. Isso está sendo um pouco desconstruído, mas ainda existe, porque também é a forma apresentável que o mundo corporativo coloca. Tem empresas que você visita hoje que você não pode usar bermuda, que você assina um termo. Só para você entrar e visitar e conhecer, você não pode. Olha. As automotivas, você não pode entrar. Você precisa colocar calça, não pode usar sapato aberto. Então, existe uma regra até para visitante. Mas tem sido quebrado um pouco esse produto muito careta. Então, o que era muito clássico, por exemplo, hoje você vê um blazer que não é tão tradicional só. Você vê um blazer cropped. Mas que a pessoa também está bem vestida. Ela coloca com uma calça de cintura alta. Ela não usa mais um só comprido. Então, hoje a moda, ela acompanha o comportamento.
Ela acompanha a necessidade. Vamos fazer um jogo rapidinho? Bora? É simples. Sim ou não? Eita. Que aí, o pode que, ser que é depende. crime na moda? É pra deixar ela, pegar ela ali, ó, de calça curta. Ou vamos trocar o sim ou não por pode ou não pode? Acho que pode ou não pode fica melhor. Pode ser. Não, pode ser. Listra até com estampa. Total, pode. Pode? Precisa saber fazer. Sabendo usar, Tem né? que saber usar as cores. A roupa combinando inteira, desde a blusa com a bolsa, com o sapato, com da fivela do cabelo, tudo. Monocromático, pode? Pode? Pode. Olha só, gente, eu pensei que ia ter um não pode nos dois primeiros. Oncinha com zebra. Tem gente que mistura. Não uso, mas pode ser misturado. Hoje tudo pode. Essa é a realidade. Hoje tudo pode. Eu não acho uma imagem... eu não tô falando de imagem bonita e feia, não. Eu acho que é uma confusão muito grande. Acho que dá pra ser feita. Uma confusão muito grande. Agora, se a gente estiver falando de oncinha marrom e zebra preta e branca, de jeito nenhum. Aí você pega, então, pelo menos a zebra marrom com branca também. E aqui uma oncinha... Aí você pega pelo menos o contraste de cor igual. Tá. Aí eu vou falar, não pode. Não pode. Me cancele, mas não pode. Eu vejo muito, que eu acho muito engraçado que as pessoas botam assim, estilos de 2019 com o estilo de hoje. E aí entra a questão de maquiagem também. Aqueles batons fluorescentes, pode ou não pode? Assim, a realidade, assim, eu acho péssimo. Porque é um tipo, aquele batom do ano 2000, aquele rosa. Cara, ele não fica bem ninguém. Pra mim, ele não fica bem em pele nenhuma. Então não tem condição. Não é uma coisa que, assim, não é questão de poder ou não poder. Vamos pros homens agora. Tênis esportivo com calça social. Totalmente, acho lindo. Super estiloso. Aqueles de mola? Não, aí não. O esportivo que a gente tá falando, a gente pode usar um... Aquele estilo Adidas, com a calça mais curtinha aqui, a gente aí pode eu também usar acho um estiloso. Esportivo, mas... É porque, assim, quando a gente fala esportivo, qual esportivo? Eu tô falando daqueles de mola, aqueles bem tachados, aí, sabe? Agora, a hora que você falou mola, beleza, não. Aí não precisa. Mas existem outros tênis esportivos que ficam super bem com uma calça esportiva. Sapatênis. Ainda é moda ou já foi pro ralo? Existe uma comunidade... Tô deixando ela apertada aqui. Que é avessa ao sapatênis. Mas eu lido com homens... O meu marido, por exemplo, é de um estilo totalmente tradicional. E ele usa. Ele usa? Usa. Só que, para uma versão moderna, o sapatênis é o quê hoje? Caretíssima. Então depende do... E uma muito boa que eu já vi o pessoal usando, não sei se combina, mas eu achei estiloso. Blusa comum com blazer. Sim. Já vi gente criticando, já vi gente elogiando. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, você usa sapatênis? Uso. Então, aí se a gente for parar pra pensar, uma blusa básica, uma t-shirt básica com um blazer. Dependendo do que você for fazer, dependendo da forma que você combinar os elementos, é o que eu falo. Por exemplo, eu tô totalmente de jeans, que é mais casual. Eu tô de coque. Eu quebro a casualidade com coque, que dá um pouco mais dessa... Não sei, eu vou falar de uma imagem... Esse ar mais jovial. É jovial, não sei nem sei se um coque é jovial. Mas eu quebro um pouco o padrão do jeans, muito casual, com um coque mais arrumado, um cabelo menos despojado. Ao mesmo tempo, se eu tivesse com uma roupa totalmente de alfaiataria com esse coque, eu estaria... Cara, pra onde essa menina vai? De alfaiataria, de coque, exatamente. Então é dessa forma que a gente pensa os elementos. Se você pegar um terninho e colocar com uma blusa não sendo social, não sendo um tecido muito, muito formal ou muito elegante, chique, você bota com uma t-shirt, você quebra um pouco e usa aquele terninho de outra forma. Não precisa ser para um lugar totalmente formal. Pode usar o terninho com uma t-shirt e um tênis. E aí agora eu vou entrar na parte de casamento, tá, gente? Pra gente poder encerrar e ter o pode ou não pode. Calça jeans em casamento. Eu vou falar
Depende. Qual é o tipo de casamento? Qual é o horário do casamento? Vamos falar o seguinte, um casamento durante o dia. O jeans é um produto casual, só que o jeans mudou muito a versão. Há um tempo atrás eu falaria, jamais. Mas hoje, se você pegar um jeans que a gente fala que é quase bruto, limpo, escuro, é um azul marinho, dependendo do caimento, com um blazer ele fica super arrumado. Sim. Agora, lógico que não vai ser, eu falo, uma lavagem escura, que traga uma Esse tradicionalidade. jeans, por exemplo, não dá. Um jeans muito claro, ele é muito mais casual. E ele vai te trazer uma versão mais casual. Então, não é que assim, não possa. E aí, quando a gente para pensar, Caio, um casamento, sendo de dia, a gente vai pensar nessa versão aí por ele ser mais casual. Mas dependendo do sapato, da camisa que você colocar, você dá uma elevada no jeans. Assim como a t-shirt, você dá uma quebrada na formalidade do terno. Eu costumo dizer que o mínimo de evento que uma noiva faça é um gasto. É uma energia demandada. Então, assim, não vá de qualquer jeito a um casamento. Faça o melhor que você pode. Porque isso está dentro também da possibilidade de cada um. Então, você falar pode ou não pode no mundo como hoje, que as coisas são tão caras, é muito, muito cruel. Mas dentro da sua possibilidade, fazer o seu melhor é muito bom, porque aquela pessoa está desprendendo uma energia, tempo e dinheiro para investir naquilo e que eu acho que a gente precisa compartilhar da melhor forma com quem está investindo, sabe? Eu acho que isso é muito importante. E pra gente fechar, ela já deu uma mensagem maravilhosa, mas não tem como eu não pedir. Eu sempre peço a todos os convidados para deixar assim, a frase que guia a sua vida, se você tiver, ou uma mensagem que você quer deixar para as pessoas. A gente falou muito aqui como você quer marcar o mundo. Qual mensagem que você deixa para as pessoas, assim? Pode ser relacionada à moda, pode ser algo que você se sinta confortável ou que você sempre fale para as pessoas. Uma das frases que eu sempre uso, que é do Armani, que eu gosto de usar, que hoje todo mundo quer ser elegante, né? Todo mundo quer criar circunstâncias e se tornar elegante. E mais uma vez eu falo sobre a questão da marca, que assim, elegância não é sobre ser notado, é sobre ser lembrado. E eu vou lembrar muito do momento que a gente teve aqui hoje. Sensacional. Muito obrigado obrigada a você. por essa troca incrível. Obrigada. E eu espero vocês semana que vem, às 19 horas, no nosso próximo episódio do Pode Drink. Um beijo e até semana que vem.